E se os chamados alienígenas não fossem exatamente seres de outro planeta, mas entidades espirituais interpretadas de formas diferentes ao longo da história? Nesse episódio, Rony Vernet conecta OVNIs, dimensões, demônios, egrégoras e até passagens bíblicas em uma teoria que vem ganhando força em alguns círculos. O mais intrigante é perceber que diferentes religiões descrevem entidades parecidas, apenas usando nomes diferentes. Agora a pergunta é: estamos diante de visitantes extraterrestres ou de algo muito mais antigo e invisível? Uma coisa que tu falou aqui também é que esse tipo de coisa pode acabar acelerando a revelação. Sim. Né? A revelação seria um momento em que eles se revelam como seres reais e ao revelar isso daí, o que aconteceria? Correríamos o risco de ser dominados por eles? Existe no livro do Elizondo, que é um dos denunciantes, um alto oficial do Pentágono falando assim: Elizondo, você não sabia que você falando sobre esse assunto, você pode abrir a porta para os demônios? O que eles acham? Eles acham que se você revela esse assunto, e que você revela que não são seres de outro planeta, que são seres que vêm desse mundo, e alguns são o que as pessoas chamam de demônio, e demônios é só um nome, né? Se a gente chegar no islamismo tem os djinns, se a gente chegar no espiritismo tem o obsessor, cada religião tem o Egum lá da Ubanda, cada religião vai dar um nome pra esse negócio, Tá. Uns vão descrever melhor e outros pior. Então assim, mas pode ser que as pessoas que sejam religiosas, eu sou católico, por exemplo, o cara fala que é um fenômeno negativo do mundo de interdimensional, eu vou interpretar como? É um demônio. Uhum. Ele tá vindo do mundo espiritual e é negativo, é um demônio. Só pode ser um demônio pra mim. E se várias pessoas sintonizarem, cada uma na sua religião, na sua crença, que existem esses seres negativos, e essa mentalização é o que abre a porta pra eles, isso pode, de fato, abrir uma porta pra eles invadirem, ou coisa que eles não conseguem hoje, porque a maioria nem acredita. Esse ponto que o Rony Vernet levanta é extremamente intrigante. A ideia de que a mentalização coletiva e a crença constante em determinados seres poderiam funcionar como uma espécie de porta entre dimensões. Em várias tradições espiritualistas, existe a noção de que aquilo que recebe foco, emoção e intenção acaba ganhando força. E isso levanta uma reflexão forte. Será que a consciência humana influencia muito mais a realidade espiritual do que imaginamos? Por isso que muito cético não vê nada. Tô entendendo. O cético não tem porta aberta. Se o cético não tem depressão, tristeza, se ele não tá com uma doença muito grave, se ele não fez um ritual negativo, nada não vai aparecer pra ele, entendeu? Por isso que a gente tem esse sistema de controle em que as coisas... Tem pessoas que não acreditam em nada, outras pessoas que acreditam, porque a gente tem justamente essas sensações causadas por o que as pessoas, consciência das pessoas estão emanando em relação àquilo. Então esse que é, para eles, um dos pontos de não revelação. Mas pra você, existe alguma vantagem em saber que isso tudo existe, que existe um sistema que dá, inclusive, para você obter algum tipo de resultado / benefício? Porque, assim, tu que tá olhando isso, pesquisando e correndo atrás e indo aos lugares e produzindo conteúdo sobre isso, tu não é perseguido, sei lá, por esse tipo de coisa, por esses seres? Ou Sim. eles, ou você não... Bom, você me contou, você me mostrou as fotos que a gente tava falando aqui das paradas lá na tua cama, mas me parece só desvantagem. Tu tem alguma vantagem também por estar fazendo isso? Eu acho que o principal da minha missão é, primeiro, pela ciência da gente entender que existe algo maior, e entendendo esses fenômenos, a gente consegue entender melhor a realidade que a gente tem. Tá. Que tem coisas... Talvez a gente esteja numa casca de cebola, né? E que você tem diferentes camadas de seres, hierarquias entre seres, e uma delas é a material, e tem muitas outras que não são materiais. E aí, provando que existe algo que nasce do invisível, né? Que esses milagres que acontecem, esses seres que materializam e os efeitos que eles deixam, a gente consegue provar o quê? Com equipamentos científicos, aquela materialidade, daquilo que seria impossível, né? Então esse é o meu objetivo. E com isso a gente tem o quê? A gente tem a prova de que, ok, cientificamente a gente aceitou. O fenômeno é real, não sabemos de onde eles vêm, mas eles estão se materializando aqui. Como é que eles estão afetando a gente? De forma negativa, muitos deles, com queimaduras, cortes, depressão. E a gente nesse momento tem o quê? Um sistema em que as pessoas entenderam que isso é real e elas podem ser orientadas a se proteger. Logo no começo, o Rony Vernet traz uma ideia extremamente polêmica: a possibilidade de alguns fenômenos ufológicos terem relação com entidades espirituais negativas. E o mais curioso
é que ele cita até relatos ligados a ex-oficiais do Pentágono discutindo esse tema. Isso mostra como hoje a discussão sobre OVNIs já saiu completamente do campo da ficção científica. E aí eu não acho que seja uma religião que vai salvar todo mundo. Eu acho que as pessoas vão ter que se virar para acreditar em algo em que a fé delas vai fazer, independente da crença da religião, ela vai fazer essa proteção contra esses seres. Porque, como eu falei, não tem faca, não tem arma que vai atacar um ser desses e vai defender-nos de um ser desses. É uma coisa não material. Orações e principalmente, você chega pra alguém que não acredita em Jesus, você vai falar, pô, fala Jesus que o ser vai embora. Não vai embora, né? É o que aquilo representa pra você. Entendi. Então, não adianta você levantar um crucifixo, aquele crucifixo, você não põe nenhuma energia. E você nem acredita naquilo. Você nem acredita que existe um mundo espiritual para aquilo, né? Então, assim, é uma questão que as pessoas... Abrir a consciência das pessoas para que essa realidade e elas começaram a se proteger, porque tem muita gente passando por isso. Eu recebo mensagens várias. Pessoas que estão sendo feridas, cortadas. Sério? Sim, muita gente com implantes. É uma quantidade absurda de pessoas e que elas não falam para ninguém porque a pessoa que ela contar vai falar que ela é maluca e essa depressão vai acentuar ainda mais. E ela fala assim, Rony, você é a única pessoa que eu tive coragem de contar isso. Eu tenho isso aqui há 20 anos, contato com esses seres, e nunca contei pra ninguém. Então, assim, tem muita gente passando por isso e as pessoas vão ter, finalmente, uma luz no fim do túnel para que a sociedade não as julguem e para que elas possam se entender como se proteger. Tem um guia ali. É que nem você, eu faço uma analogia, é que nem você morar numa rua e que tem sequestro relâmpago direto. Se você não souber que tem sequestro relâmpago, você vai andar desavisado, meia-noite, 1h. Agora, se você souber uma estatística que entre meia-noite e 2h tem um pico no sequestro relâmpago, você vai fazer o quê? Opa, não vou passar ali, eu vou me proteger, vai fazer alguma coisa. Hoje em dia você tá numa rua que acontece coisa e você nem sabe o que acontece. Essa proteção que você está falando, ela... O número 1, ela precisa ser intencional, eu imagino. Número 2, existe um jeito certo de fazer? Porque, se a gente for parar a pensar, qual religião, então, que tá falando qual que é o jeito certo de se proteger? Tem a religião no mundo, meu irmão. Sim. Né? O que mais tem é religião. Pois o que mais tem é religião. Então, o jeito certo de se proteger, eu espero que ele seja mais universal. E toda religião vai ter esses seres descritos, cada um de uma característica, né? Com a visão daquelas pessoas daquela religião. E todas elas têm forma de proteção. Todas elas. Não tem uma que não tem. Então é só você seguir alguma coisa. O que vai te proteger é você não ser um cético sem fé em nada. E isso é perigoso. E a gente vai começar a ver, espero eu, uma abertura e vai começar a ver isso acontecendo. É mesmo? Porque a gente não estava também falando que são as egrégoras que fortalecem esse tipo de coisa? Uma egrégora é mais ou menos uma galera mentalizando naquela intenção, não Isso. é? A ideia de egrégora aparece em várias tradições espiritualistas e basicamente envolve força mental coletiva. Quando muitas pessoas direcionam pensamentos e emoções para a mesma coisa, isso criaria uma espécie de campo energético compartilhado. E é curioso perceber como diferentes religiões e culturas possuem conceitos parecidos há séculos. Inclusive tem uma passagem interessante na Bíblia que Jesus fala que onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali estarei, né? Tem a ver com isso também, eu acho. Então, o cético, ele nem tá pensando nisso daí, nem tá passando pela cabeça dele. Ele tá ainda mais vulnerável, mesmo sem estar fortalecendo, de certa forma. Porque apesar de ser cético, pensa só. Esse cara, às vezes, tem problemas familiares, ele tem um trauma, ele tem alguma portinha aberta ali. E ele tem a porta aberta, ele não sabe, não acredita em nada e ele não vai se defender, né? E pra mim pode se acentuar a questão desses traumas, dessa depressão, isso virar uma bola de neve, porque pra mim a materialização de você ver a nave ver você é a última coisa que vai acontecer. Quando a coisa tá grave realmente. Tá? E o cara não tendo nada pra se proteger, ele só vai acentuar isso. Então a princípio ele não vai ver nada se ele não tiver problema nenhum. Se for uma pessoa saudável e os problemas... Não tem problema, mas eu falo que o problema que afeta é aquilo que a gente tava conversando. O problema afetar, independente do nível do problema, como a pessoa pensa sobre aquilo. Pô, pra mim é o fim do mundo. Aí ferrou, cara. Mas tem pessoa que tem um monte de problema e pra ela tirou de letra. Se o cara for cético e ia acontecer isso, ela nunca vai ter nada, na minha opinião. Agora, se o cara for cético e tivesse problemas e ele amplificar esse problema, e ele não tem fé em nada, não vai ter como se proteger, aí que mora o perigo pra mim. Entendi. E se você tem, pensa só, se você tem uma egrégora, como você falou, a população inteira reconhecendo que o fenômeno é real. A partir desse momento, vamos supor que isso abra de fato uma porta para esses seres entrarem aqui.
em quem eles vão afetar primeiro, e de forma material e direta? Essas pessoas que têm esses problemas e essas portas. Aí muitos falam que seria o arrebatamento, vários nomes pra isso, né? O arrebatamento e tal, etc. Pode ser que seja alguma coisa dessas, entendeu? Entendi. Então então eu só vou ver um OVNI. Esse é o último estágio de uma série de perturbações que eu tô recebendo de um determinado ser, às vezes. E eu falo... quando a gente fala óbvio, um OVNI é aquele contato que você... Não é uma luzinha no céu, não. É um negócio aqui na frente, um ser, uma nave, você tá vendo, não tem dúvida nenhuma. É esse contato que a gente tava aqui, são os raros, né? Esse é o último estágio. Agora, tem os contatos que são positivos. Por exemplo, eu já tava de bem com a vida e vi orbes, né? Orbes são as luzes, esferas de luz, né? Na mata. Tu me contou. E ali, pra mim, são seres neutros ou positivos. Ou seja, como você tá neutro, aparecem esses seres que também são neutros. Então, você atrai aquilo que você tá emanando, entre aspas, né? Então... Aqui não dá pra tu filmar isso. Isso deve ser uma das coisas mais frustrantes que tem, cara. Uma das partes mais curiosas da visão do Rony Vernet é essa divisão entre seres espirituais neutros, positivos e negativos. Segundo ele, nem todo contato seria necessariamente perigoso. Alguns fenômenos poderiam apenas observar, enquanto outros tentariam ajudar ou até causar influência negativa. E o mais interessante é perceber que diferentes culturas ao redor do mundo descrevem algo parecido há séculos, apenas mudando os nomes dessas entidades. Agora me diz, você acredita que existam diferentes níveis ou tipos de seres além da nossa realidade material? Dá pra filmar. Dá. No documentário do Acre eu filmei vários deles. Tem filmado. Agora, assim, geralmente eles respondem às suas intenções. E é como se fosse algo assim, pra que eu vou deixar ele me filmar se não é um motivo nobre, talvez? Se for uma coisa positiva ou neutra, né? O que ele quer com isso? Pra que ele quer essa filmagem? Essa intenção, pra mim, o cara quer filmar pra ganhar dinheiro. Vou vender na internet pra ganhar dinheiro. Vou vender pras pessoas essa filmagem. Pra mim, aí teria... essas inteligências, fenômenos começariam a se esconder ou se evadir por conta dessa intenção que não é nobre, se o fenômeno for de fato positivo ou negativo. Já o negativo, ele não quer que você prove a existência, porque a maior arma dele é se manter oculto. Sim, faz sentido. Porque senão ele tava aparecendo em tudo quanto é lugar. Ele não quer. É que nem o palhaço que se esconde de viado, já viu ele? Não. Não tem jeito, né? Caí aqui, ó. Mas tô entendendo. Claro. Falando sério. Olha lá, nem o Igor aguentou. Né? Ele achou que não ia cair, mas eu fingi aqui, eu não caí de propósito só pra ter o... Vai fazer um corte só disso agora. Eu não. Os caras que vão aí. Mas, ó, o Daniel tava falando aqui, a gente tava falando sobre como que a gente cruza os avistamentos, por exemplo, de OVNIs, que foi um pouco do que a gente conversou da outra vez, com o mundo espiritual e com exorcismos e com tudo isso, e como esses seres podem, assim, pelo visto, serem a mesma coisa, né? E aí, cara, onde é que entra nessa bagunça, de certa forma? A gente tava falando de dimensões, a gente tava falando de tudo isso daí, e onde que tá Deus nessa história? Ele tá em alguma dimensão? Ele tá fora? Ele é o criador? Ele é a dimensão? Do jeito que tu enxerga, como que se dá isso tudo? Eu enxergo que tudo provém dele, né? De Deus seria o criador de tudo, inclusive do mundo que seria não material, né? Toda a estrutura é dele. E aí você vai ter o quê? Co-criadores, né? São pessoas ali que ele criou uma inteligência, aquela inteligência vai criar outra. A gente, com a inteligência artificial, vai ser assim, né? E pra mim esses seres, o livre-arbítrio, né, que a gente chama. Então existiria a possibilidade de Deus criou uma parada que criou nós, é isso que você tá falando? Sim. E colocou várias armadilhas, né? Porque a gente vê, tem várias coisas aqui no mundo material que são coisas que a gente pode se desviar e cair no buraco. Então ele criou... mesmo. O que não falta é isso. Então... E talvez seja até um teste, né, também, enfim. Pra saber se a pessoa vai ser digna ou não, né? Enfim. Eu acho que isso pode estar acontecendo. Um ser foi criado por Deus e esse ser fez as criações aqui, criou o nosso mundo, talvez, e tá fazendo esses testes com a gente. Ou Deus criou tudo e ele tá só se infiltrando aqui, né? E tentando provar alguma coisa e fazer testes conosco para que nós caiamos nessa cilada, nessa armadilha. Quando conectamos todos os pontos desse episódio, percebemos que a discussão vai muito além de simplesmente acreditar ou não em alienígenas. O Rony Vernet propõe uma interpretação onde fenômenos ufológicos,
espiritualidade e consciência humana estariam profundamente conectados. E o mais curioso é que diferentes religiões ao redor do mundo descrevem entidades semelhantes usando nomes diferentes: demônios, djinns, obsessores, espíritos ou seres interdimensionais. Ao mesmo tempo, temas como egrégoras, fé e estado emocional aparecem como elementos centrais nessa possível interação. Isso cria uma teoria intrigante. Talvez esses fenômenos não sejam apenas físicos, mas também psicológicos, espirituais e até simbólicos. E talvez seja justamente por isso que tantas experiências parecem tão pessoais e difíceis de explicar. Mas a grande pergunta continua aberta: estamos lidando com visitantes de outros mundos? Ou com algo que sempre esteve ao redor da humanidade desde o início da história? E se você gosta desse tipo de investigação envolvendo mistérios, espiritualidade e fenômenos inexplicáveis, já se prepara para o próximo vídeo do canal Entre Fatos e Fé, porque ainda tem muita coisa escondida nas entrelinhas. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.